Olá, olá, sejam bem-vindos. Ivan, bem-vindo, Ivan Aline, Babi de Paiva, Maria querida de Brasília, bem-vinda. Jéssica, querida Cristina, sempre presente, bem-vinda. Keila Cacau também, bem-vinda, bem-vindo Martoni. Boa noite a todos vocês, Marizinha, Alminda Monteiro de Barros, Bárbara querida, Jaque Paiva, Carolina Grangeiro, psicolega, bem-vinda. Grupo Vincular, Paulo, oi Paulo, boa noite. Nicélia, Marizinha, Vládia, bem-vinda Vládia. Ingrid, Fernando, tia Verinha, bem-vinda tia. Carlos Uchoa, Fabrícia, Laíse, sejam todos bem-vindos a mais uma live do JEP. Vamos chegando, me sentindo à vontade. Essa é a primeira live feita ao vivo pelo Instagram. Sejam então bem-vindos. Maridalva, Janilde, Kelma, sempre presente também, Daniela, Vládia, Carlos Uchoa. Vamos chegando. Eudenberg, querida Eudenberg, boa noite, jovem. Eu lhe vi, Cristina, querida, minha prima. Alminda, boa noite. Silvia, então, boa noite a todos vocês que estão chegando. Fiquem à vontade, sintam-se em casa. Mamãe, Gracinha Secundino, bem-vinda. Ana Tereza, Silvia, Igor. Vamos chegando, né? Estamos chegando para esse momento, essa live, mais uma live do JEP, uma live do Evangelho. Agora nós vamos fazer as lives, estamos fazendo essa experiência, né, das lives via Instagram, mas depois elas serão publicadas no Facebook também, no canal do YouTube e aqui no próprio Instagram ficarão gravadas, se vocês quiserem depois partilhar com alguém. E vamos começando, enquanto vocês vão chegando, com alguns avisos. Né? Nós vamos avisar sobre as atividades da casa. Então, o que é que nós temos aqui? Amanhã, outra live do Evangelho. As lives acontecem quartas e quintas-feiras, às 20 horas, como aconteciam presencialmente nas sedes do JEP, só que agora online. Então, nós temos a live de amanhã com o tema Obediência e Resignação, às 20 horas. É o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8 do capítulo 9, e o expositor será Fabiano Lobo. Então, dia de quarta estou eu, dia de quinta o Fabiano Lobo. E o tema, como eu disse, obediência e resignação, aqui no @jep.oficial. E a palestra de sexta-feira, dia 29 de maio, terá a vitória sobre a morte como tema, às 20 horas. Vejam que tema interessante, a vitória sobre a morte. No Instagram também, @jepoficial, e o expositor, quem vai levar a live será Newton Souza. Então estão todos convidados para a live de sexta, às 20 horas, nesse mesmo canal. Dados esses avisos iniciais, vou fazer a leitura de uma mensagem, como tenho feito sempre. Boa noite, Luísa, Débora Lopes, boa noite a todos. Erlane, boa noite. Cleide Maria, boa noite.
Então, vou começar aqui a leitura de uma mensagem. Boa noite, Martina. Seja bem-vinda. E também, como de costume tenho feito, vou ler a mensagem do livro Cura Teu Coração, de Vanderlei Pereira. É uma poesia. E tem a ver com o tema da live de hoje. Que brilhe a paciência. A paciência está entre as estrelas que mais brilham na tela da existência. Quem tenha essa virtude, a paciência, não há crises que não possa contê-las, pois todas as pessoas passam pelas provas da tolerância e resistência, as ofensas esparsas ou com frequência, e que somente a paz pode detê-las. A paciência é luz em trevas densas e tem como divinas recompensas a paz interior, saúde, amigos. E quem quiser provar o que ela faz, deixe as raivas de lado e viva em paz, menos exposto às dores e aos perigos. Fica então esse convite à paciência. E acho que é um convite muito adequado para os últimos dias, para os tempos atuais, mas para sempre. Nós sempre precisamos de paciência. E essa é a lição do Evangelho de hoje. O que é que nós temos? No Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro sempre de apoio para as lives, nós temos no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o item 7, que tem por título A Paciência. Então existe uma lição muito breve, por sinal essa lição, que foi ditada por um espírito amigo, Avre 1862. A lição é sobre a paciência. E aí me chamou a atenção, eu não vou ler a lição aqui para vocês, mas vocês podem encontrar essa passagem do Evangelho. Inclusive, existe o Evangelho segundo o Espiritismo gratuitamente na internet. Você lança no Google, pesquisa e você encontra essa lição, a paciência. E o que chamou a atenção aqui foi esse trechinho. A mim chamou a atenção. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Então a gente vai acabar tocando nisso ao longo dessa live. Vamos falar um pouquinho de paciência. Então, quando a gente fala, eu pensei assim, de paciência, o que é que vem à nossa mente? O que é a paciência? Para quem, só um minutinho, para quem está chegando hoje pela primeira vez, acompanhando uma live, eu vou falar alguns minutos, né, até mais ou menos 8h25, 8h30, e depois eu vou ler aqui as colocações de vocês. Nos primeiros momentos eu não vou ler, vocês podem, claro, se colocar, mas eu vou dar uma olhada quando terminar essa breve exposiçãozinha sobre o texto do Evangelho e algumas reflexões feitas em cima dele. Então vamos aqui falar do que é a paciência. Quando eu escuto, quando eu vou falar de paciência, quando eu escuto sobre a paciência no meio espírita, imediatamente eu me lembro de uma palestra de Jerônimo Mendonça, que meu pai tinha guardada em casa anos atrás, num LP. Então, quem conhece LP sabe como é escutar um. E tinha uma palestra gravada. Jerônimo Mendonça era um palestrante espírita que era tetraplégico e ele dava palestras deitado numa cama. Ele só mexia a cabeça. E Jerônimo disse uma frase que eu nunca esqueci numa de suas palestras, essa que a gente tinha gravada na minha casa, nos meus pais, que é: a paciência é a ciência da paz. E é justamente isso, né? É uma frase que traduz
o que significa a paciência. Então, quando a gente fala em paciência, o que a gente pensa? Aqui foi tomando nota e a gente pensa o quê? Manter a calma, né? Uma atitude de manter a calma, de manter o controle emocional. É uma atitude de tolerar erros ou fatos, acontecimentos indesejados, de suportar incômodos ou dificuldades sem perder o equilíbrio, de persistir calmamente nas tarefas mais difíceis, de agir com paz e compreensão e ter essa paz e essa compreensão com os outros, de ouvir com atenção e sem ansiedade para terminar logo de escutar o outro. Então, tudo isso caracteriza a atitude da paciência. E aí eu não sei o quanto vocês se incluíram nessas possibilidades de exercício da paciência, mas posso afirmar, por minha experiência, que não é tão fácil a gente manter a paciência. A paciência, quando a gente fala, né, da paciência, a gente lembra o quê? Daquelas pessoas que são as pessoas zen, aquelas pessoas que falam com calma, com tranquilidade, as pessoas equilibradas. E no Espiritismo a gente diz os espíritos evoluídos. Então é um traço muito característico dos espíritos mais evoluídos. Essa mansidão no falar, esse saber esperar o momento certo, essa atitude de tolerância. E aí eu fui pensando aqui, essas palavras são justamente as palavras-chave quando a gente fala de paciência, que são calma, tolerância, equilíbrio, persistência, paz, compreensão, atenção no momento presente. Tudo isso nos lembra paciência. E aí assim, a gente fica desejoso de ser uma pessoa paciente, porque as pessoas pacientes são aquelas pessoas que transpiram equilíbrio, né? Aquelas pessoas que nos dão paz, que fazem com que a gente fique tranquilo e a gente fica com vontade de ser assim também, né? Quando a gente conhece a doutrina espírita ou qualquer estudo religioso, a gente fica com vontade de ser esse ser mais desenvolvido que tem esse traço em evidência. Mas aí é que tá, e o que a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente descobre, né, da importância da paciência, o que a gente pode tender a fazer? A gente pode tender a querer mostrar uma paciência e não ter paciência por dentro. A gente pode começar a engolir, a esconder a raiva, a esconder a não paciência, a ansiedade, para parecer paciente, para parecer ter uma calma que a gente não tem ainda. E aí o que acontece? Quem finge ser paciente acaba doente. Por quê? Porque está sempre engolindo abacaxis, sempre engolindo sapos. Porque essa paz, ela não vem de dentro. É uma persona, é uma fantasia, é uma máscara que se coloca e ela não é real. Então é interessante a gente pontuar, a gente ter atenção que pacificidade não é a mesma coisa que passividade. São duas coisas diferentes. A gente fala de tolerância como uma das características, né? Uma das palavras que vem à mente quando nós pensamos em paciência. Mas será que ser paciente é tolerar tudo? O que pode acontecer se a gente tolerar tudo? Será que tolerância tem que ter algum limite? Será que a gente tem que tolerar as atitudes intolerantes? Né? O que a gente pode tolerar ou não? O sofrimento de outrem que pode ser aliviado, será que a gente tem que tolerar e deixar ele acontecer? Ou a gente deve fazer alguma coisa para aliviar aquilo? A ameaça à liberdade, a gente tem que tolerar essa ameaça? Como é que a gente faz? Então, paciência não é necessariamente tolerar tudo.
tolerar o desrespeito, a falta de consideração. E isso não é sinônimo de paciência. A atitude pacífica não é necessariamente uma atitude passiva, é uma outra forma de ação, mas é ainda uma ação, é estar ativo. Não é uma atitude de indolência, de entrega, de submissão sem reflexão aos fatos. A paciência, gente, ela nasce de uma soma de orar e vigiar. Isso, Jesus nos disse, orai e vigiai. Esse é o remédio da paciência. Como assim, Caroline? Eu acho que existe uma grande confusão quando a gente fala em orar e vigiar. Mas uma das possíveis interpretações, eu acredito que seja uma interpretação que nos ajuda muito, é que orar, o que é orar? Orar é colocado como um convite a ter uma atitude, a ter um pensamento, melhor dizendo, de fé, de esperança. Então, a oração é uma conexão com Deus. Né? Quando a gente ora, quando a gente faz uma prece, a gente entra em conexão com Deus. Seja como for que você chame Deus, com a força superior, com o que quer que seja, que esteja no controle do universo. Mas é uma atitude de reconhecimento de que existe essa ordem universal. E quando a gente tem esse reconhecimento dessa ordem universal, quando a gente tem fé, quando a gente sabe que tudo está no controle não nosso, mas dessa força maior, dessa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, a gente entrega a essa ordem o andamento do universo. A gente tem uma consciência de que no fim tudo sempre dá certo. Essa é a atitude de fé. Quando a gente tem uma convicção de que mesmo aquele momento difícil, aquela situação constrangedora, tudo aquilo ali vai passar e vai nos levar a um crescimento, a um desenvolvimento, como é a lei da natureza, uma lei de desenvolvimento, de expansão, de crescimento. Nós estamos crescendo no sentido de adquirir cada vez mais consciência de nós mesmos e de Deus em nós, da nossa natureza divina. Jung, um psiquiatra suíço, criador da psicologia analítica, chamou isso de individuação. Então nós estamos nesse processo de individuação, de tomada de consciência de Deus em nós. Então isso, a convicção nesse processo, de que esse processo existe, de que nós estamos crescendo, de que a dor, de que o sofrimento, a dificuldade faz parte de uma engrenagem educativa da natureza, de que nós não precisamos nos revoltar, mas pelo contrário, precisamos nos esforçar em aprender o significado daquilo que nos acontece para o nosso crescimento. Essa percepção, esse reconhecimento desse fenômeno é o orar, é a fé. E vigiar. Vigiar, eu procuro entender pelo menos como aquilo que no budismo se chama atenção plena. Vigiar é estar atento. Mas vigiar o quê? Estar atento ao quê? Estar atento a nós mesmos. É uma atitude investigativa. Como assim uma atitude investigativa? Uma atitude investigativa para consigo mesmo. Então nós precisamos ter atenção sobre nós mesmos, sobre o que está nos acontecendo, sobre o que estamos sentindo e investigamos também as nossas relações com os outros. Então eu vou aqui dividir com vocês um exemplo. Eu me lembro, eu mesma, né, queria ser aquela pessoa calma, pacífica, que nunca explode em cima dos outros. Acho que assim na adolescência todo mundo meio que passa por essa fase, ou uma grande parte, né, de explodir
em cima dos outros, né, de reagir agressivamente. E eu vejo muita gente lutando contra isso. Ah, eu sou uma pessoa explosiva, eu reajo agressivamente, a minha primeira reação é explodir. E até acho que tenho razão muitas vezes, porque alguém vem, me diz algum desaforo, diz alguma coisa que mostra que não está me entendendo, e a minha reação é agredir. Só que eu acho que eu perco a medida e acabo ferindo, acabo sendo desagradável e me sinto então culpado, arrependido pelo papelão que fiz. É como se eu tivesse uma reação desproporcional. Então, o que a gente faz para a gente mudar isso? Então, você se tornou espírita, você abraçou uma religião, eu quero mudar essa minha forma de reagir explosiva. Então, o que você vai fazer? Eu vou começar a controlar quando eu tiver raiva, eu vou me calar. E aí, aquilo que a gente disse. Né? Nós temos centros de força, na linguagem de André Luiz, na literatura espírita, na literatura yoga, os chakras, nós temos centros de energia espalhados, vórtices rodopiantes de energia espalhados no nosso corpo. Um deles é aqui, o laríngeo, na altura da garganta. Então, quando a gente fala coisas venenosas, quando a gente fere os outros, a gente desequilibra o funcionamento do laríngeo. Mas também quando a gente engole, quando a gente cala, a gente desequilibra o funcionamento do laríngeo. Ou seja, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio do que sai e do que entra pela boca, né? Do que é que nós falamos e do que nós guardamos. E isso é o grande desafio. Então não adianta você ficar se segurando, se controlando, você não explode, você não lança sobre o outro um veneno em palavras, mas como você está com raiva, a sua energia vai de qualquer forma. E o pior, você de uma maneira ou outra se envenena e talvez nesse caso se envenene até mais, porque existe toda uma força de contenção daquela raiva. E o que eu faço, Caroline? Eu vou explodir em cima das pessoas? É aí que entra o vigiar. Primeira coisa que a gente tem que se perguntar: por que é que eu tô com tanta raiva dessa pessoa? Caroline, eu não consigo fazer isso. Existe uma técnicazinha, uma dica, poderia dizer isso, bem legal para a gente praticar nessa hora. É verdade, você não vai conseguir ficar de cabeça fria, mas eu costumo dizer o seguinte: cheque. Oi? Cheque. Cheque? Isso. Você checa com o outro o que é que ele realmente está querendo dizer. Alguém te falou uma coisa, você se sentiu agredido pela fala do outro. Mas muitas vezes você nem sabe se realmente o outro estava querendo lhe agredir. Ele discordou de você, por exemplo. Ele discordou numa conversa. Comece a perceber quando é que você tem essas reações. Eu tenho essas reações sempre que alguém discorda de mim. Eu tenho reações assim quando a pessoa parece que quer me humilhar. Mas será que realmente essa pessoa está querendo te humilhar? Você está colocando uma intenção na pessoa que está partindo da sua interpretação, mas que talvez não seja o que a pessoa realmente está querendo dizer. Então a gente checa. Quando você vê alguém falando contigo alguma coisa que te aborrece, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar: fulano, qual a tua intenção ao me falar isso? Você está me dizendo isso para quê? Essa pergunta é uma pergunta que desarma. O outro para. Né? Você está querendo falar isso para mim para quê? Tipo, uma amiga dizendo que alguém falou sobre as crenças espirituais. Isso é uma besteira. E ela se sentiu agredida, porque eram as crenças dela. E a sua vontade foi reagir violentamente. Ou em questões políticas, uma pessoa fala de um certo pensamento com o qual você concorda.
Ah, isso é uma besteira. Quem pensa assim é ladrão. Você se sente agredido. Mas a pessoa falou isso, talvez até com a intenção de agredir, mas não consciente. E aí você pergunta, fulano, quando você me diz isso, o que você está querendo dizer? Porque eu sou uma pessoa que acredita nisso. Eu sou uma pessoa que acredito nesse posicionamento. Eu sou uma pessoa que acredita em espíritos. Eu estou me sentindo desrespeitado com a sua colocação. A sua intenção é me desrespeitar? E se a intenção, se ela confirma, é sim, eu quero lhe chamar de palhaço. Aí você pode brigar em paz. Como assim, Caroline? Isso. Você diz, bom, eu não vou discutir com você aqui. Eu acho que não pode ter uma discussão nesse nível. Mas, enfim, você checou a intenção da pessoa e a sua reação se torna proporcional ao que ela está fazendo com você. Você sai da interpretação unilateral e você vai para o diálogo, você esclarece e checa se realmente a intenção da pessoa é essa. Mesmo que ela diga, não é contrário ao que parecia, ela está dizendo que não é, talvez ela até sem vergonha, talvez fosse, mas ela está com vergonha e a gente já pode dar uma freada naquele ímpeto. Já começou a pacificar. É interessantíssimo isso, essa postura da gente ir checando, de ir clareando, colocando um holofote em cima do que está acontecendo. É uma postura que leva um maior entendimento. Mas, Caroline, às vezes a gente reage. Não vai reagir do mesmo jeito. Jesus disse, se alguém bate numa face, oferece a outra. Ele não disse, fique passivo sem fazer nada, não. Ele diz, oferece. Oferece a outra. Eu me permitir ser mais humilhado? Não, ele não está dizendo oferece a mesma, oferece a outra. Oferece uma atitude diferente. Mostra um outro jeito de discutir. Allan Kardec, por exemplo, quando era questionado sobre o espiritismo, e era um questionamento tosco de algo que ele tinha respondido, sobre o que ele tinha falado já nos seus livros, nas suas publicações, ele dizia, olha, primeiro você lê, depois que você lê esse assunto, você tiver lido, conhecido, estudado, aí você vem discordar de mim. Mas eu não posso entrar num debate sobre um tema que eu estudei e você não, o espiritismo. Quando você tiver estudado, a gente discute. Então essa é uma saída, não é passividade, entendem? É pacificidade. Jesus, os fariseus chegavam para Jesus cheios de armadilhas e Jesus não era molinho com eles não. Jesus se posicionava. Mas quando ele se posicionava, ele tinha clareza da intenção dos fariseus. Ele dizia, raça de víboras, sois como sepulcros caiados por fora, cheios de podridão por dentro. Então ele se posicionava, mas ele tinha moral nisso e certamente não havia violência, havia uma posição de respeito. Ele impunha respeito, tipo, olha, não sou tolo, eu vejo o que vocês estão intentando. Então é uma postura de pacificidade, não passividade. E é interessante, isso é a paciência. A paciência é, portanto, a ciência da paz, não da preguiça, não da não ação. É uma ação construtiva, uma ação sem violência, uma ação voltada e focada no bem, na clareza, na verdade. E isso é a paciência que nós precisamos desenvolver. Muito bem, gente. Fica então aqui para vocês esse convite do Evangelho, a paciência, e eu queria ver se vocês querem contribuir, querem perguntar alguma coisa, trazer algo que a gente possa colocar para enriquecer aqui a nossa reflexão acerca da paciência. Então, queria ver aqui de vocês, eu vejo aqui muitas pessoas dando boa noite. A Riara elogiando meus óculos, obrigada. Carolina, Geraldina, você está aqui, Geraldina, sua linda. Um beijo. Carla Lourenço,
Patrícia, a Pati, mulher do Nélio, querido Nélio, Laís, aqui o Nélio. Então, vocês todos aqui. Seu Jacinto, o senhor conseguiu entrar. Cadê Marcos Treger? Não tá por aqui, não. Eliene Lessa. Carol Jaime me soltou. Oh, que bom, né, Eliene? Eu sempre brinco que Jaime, marido de Eliene, prende ela em casa, mas é uma brincadeira, isso não acontece. Eu queria ver se vocês querem acrescentar aqui alguma coisa. Gente, eu sou meio perdida. Jacinto, concordo, paciência em certos momentos é conflitante com a tolerância. João Batista, para mim, o maior espírito que já pisou na terra depois de Jesus, não se mostrava paciente em certos momentos. Não é porque, assim, na verdade, é-se paciente. Entendam. Não se é indiscriminadamente tolerante. Então, a paciência, ela é algo que se sente. É aquela capacidade de confiar, de esperar o momento certo. Isso não se perde quando você conquista. Quando você conquista essa compreensão de que as coisas têm um momento certo, você não se desespera, você fica numa atitude paciente, você não desiste, a não ser que seja justamente o que você tem que fazer, que o desistir seja a grande conquista, né? Porque chega um momento que você diz, não, eu tenho que deixar as coisas acontecerem desse jeito, entendem? Não é que a gente deva perder a paciência. Não, a paciência ela vai se manter. A gente só não pode confundir paciência. Pensar que paciência é uma tolerância indiscriminada. Porque para tolerância existem limites, para paciência não. Ricardo Bessa, meu querido Ricardo Bessa, é difícil segurar a explosão diante dos testes cotidianos de paciência. Pois é, Ricardo, é por isso que a paciência é uma conquista espiritual e nós estamos num planeta de provas e expiações, então nós somos testados, porque a gente ser paciente com quem é bonzinho é fácil. Até peguei aqui um trechinho do Comte Sponville, que é um filósofo atual, em que ele diz: aquele que só é justo com os justos, generoso com os generosos, misericordioso com os misericordiosos, etc., não é nem justo, nem generoso, nem misericordioso. Então, se você só é paciente com quem é fofinho com você, você não é paciente. A paciência se mostra na situação adversa. É aí que a gente mostra a nossa paciência. Jesus dizia muito isso. Se você só é bom, se você só ama os que vos amam, que mérito nisso tereis? O desafio é você transpor esse limite da simples reação ao bem com o bem. Isso é o mínimo que se espera. O desafio é você manter a tranquilidade nas situações difíceis. Fontinelli Erivanda, acredito que é o modus operandi que devemos aprender para utilizar a paciência na dose certa. Isso é verdade. Mas lembram, paciência, ela não tem dose. Paciência é paciência. Ela está sempre ali. Entendam? Lembrem disso. Quando eu falo que a gente tem que ter um limite, é da tolerância. Você pode se impor pacientemente. Por exemplo, Gandhi. Gandhi foi um homem que entendeu o Sermão da Montanha. Inclusive, ele elogiava o Sermão da Montanha de Jesus, mesmo sem ser cristão, né? Então, Gandhi entendeu. Ele entendia o quê? Que ele tinha como fazer reivindicações sem violência. Porque se eu sou contra a violência, eu não posso usar a violência. Esse é o nosso problema. Nós ensinamos isso desde pequeno aos nossos filhos. A gente diz para o nosso filho: filho, não seja violento. Filho, você tem que ser pacífico. Mas nós educamos com violência. Como se a gente estivesse mostrando nos nossos atos que em determinadas situações a violência é cabível. Então a gente tem que ter aquela sacada de Gandhi, aquela sabedoria de perceber, não, existem maneiras da gente se impor sem necessariamente ser violento. Entendem?
Então a paciência, ela se mantém. Agora, a tolerância, chega uma hora que eu digo, ei, espera, existe um limite entre eu e o outro, e esse limite tem que ser respeitado. Então nós nos colocamos de uma forma respeitosa. A gente respeita o outro e se faz respeitar. Isso aqui é o desafio, que é difícil, né? Aqui, deixa eu ver mais o que vocês estão colocando. Kelminha querida, comecei a exercitar a paciência a partir do momento que percebi os sintomas no meu corpo. Taquicardia, mal-estar, daí comecei a investigar o que me tirava o equilíbrio. Tenho aprendido muito. Kelma, excelente. O nosso corpo, ele é uma excelente forma de informação sobre nós mesmos. Assim, a visão espírita é uma visão dual, mas não uma visão dualista. Como assim? Nós entendemos que temos uma dupla natureza. Enquanto encarnados, nós somos matéria e espírito. Nós temos um corpo material, mantemos um corpo espiritual e somos espíritos revestidos desses corpos, né, de diversas camadas de energia que vão da maior densidade à menor densidade, formando então o corpo físico, essa energia, o fluido cósmico universal em sua forma mais densa. O corpo sutil, o perispírito, é o mesmo fluido cósmico universal na sua forma mais sutil mesmo, na sua forma mais tênue e leve. Então nós temos várias camadas de corpos, porque o corpo sutil, o corpo espiritual, ele se divide também em várias camadas. É como se fosse a chama de uma vela. Então nós temos o corpo emocional, nós temos o corpo mental, nós temos o duplo etérico e assim é composto o nosso corpo espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque cada um desses níveis corporais nos trazem registros, informações sobre nós. É como se fossem as nossas gavetas, para a gente falar numa linguagem mais antiga do que pastas de um computador, né? Como se fossem as gavetas onde são guardados determinados aspectos da nossa existência. Então, os registros físicos das nossas experiências físicas estão no corpo físico e no duplo etérico, que é uma cópia do nosso corpo físico mais sutil. Então, quando um espírito aparece para alguém, ele não aparece uma fumacinha, não. Ele aparece com aquela forma que ele tinha quando era encarnado. Por isso você identifica, eu vi papai, eu vi fulano, eu vi cicrano, porque tinha uma forma. Mas que forma é aquela? O corpo morreu, o corpo foi enterrado ou foi cremado. Que forma é aquela? É o duplo etérico. É a cópia do corpo físico. Então, nele estão registrados os eventos que afetaram o nosso corpo. Se você fumou muito, fumou a vida todinha, o seu duplo etérico tem isso registrado nele. E aí, numa próxima encarnação, você pode nascer com problemas respiratórios, ainda em decorrência desses miasmas que foram deixados no duplo etérico, desses registros por causa do seu mau hábito nessa vida agora. Entendem? O corpo emocional. O corpo emocional, ele guarda todos os nossos registros de emoções associadas aos nossos eventos, aos eventos vividos. Então, cada evento que nós vivemos, inclusive as situações físicas, são carregados de emoções. E essas emoções estão registradas no corpo emocional. No corpo mental, os nossos pensamentos, eles estão registrados. As nossas crenças de base estão registradas no corpo mental. Por isso que no Espiritismo nós dizemos que o corpo espiritual, que o perispírito é o grande guardião da memória, porque esses registros ficam todos gravados no corpo espiritual. Quando você quer se conhecer, você faz uma checagem, lembra? Checar. Você checa o que está acontecendo em você inteiramente, no seu corpo físico, no seu corpo mental,
no seu corpo emocional. Como assim? Você se pergunta diante de uma situação: o que eu estou sentindo fisicamente? Eu estou sentindo um mal-estar no meu estômago. Bom, se o estômago fosse um símbolo, o que ele simbolizaria? Ele simbolizaria a digestão. O que se aproveita, uma seleção do que se aproveita, do que não se aproveita. Se eu sinto muita dor no estômago, talvez isso esteja me dizendo, esse registro esteja associado a que tipo de emoção, o que está guardado no corpo emocional relacionado a esse evento físico. Que tipo de emoção? Talvez ele esteja, o meu corpo emocional dizendo uma situação de dificuldade. Eu estou me sentindo enjoada, eu estou com a emoção de constrangimento, de desconforto emocional. E no corpo mental, qual o registro? Eu não aguento mais digerir isso. Eu não aguento mais ter que engolir isso. Eu estou engolindo coisas que não prestam e que me fazem mal. Entendem? Então você vê você checa, você faz um escaneamento do que está acontecendo com você, prestando atenção no seu corpo físico, nas suas emoções, nos seus pensamentos. Nada do que nos acontece é só físico ou só espiritual. Por isso que eu disse, o espiritismo, ele tem uma visão da nossa natureza dual, mas ele não é dualista, né? Isso, há uma interligação entre o nosso corpo físico e o espírito. Então não existe nada que seja só físico. É porque essa doença aqui é só física. Se você adoeceu, cheque os seus sintomas, isso fala um pouco de você também. Isso também afeta as suas emoções, afeta os seus pensamentos. E o que você pensa e o que você sente também afeta o seu corpo. Então, tudo está em comunicação. Nós somos um grande sistema, nada acontece de uma forma desligada uma parte da outra. Isso é uma visão antiquada, uma visão ultrapassada, de divisão em partes que não se interrelacionam, que não participam umas das outras. E nós somos esse ser inteiro. Então é isso que a Kelma fazia, que fica indicado para todo mundo. Alguém está perguntando se vai ficar gravado? Vai sim, vai ficar gravado. Essa pergunta às vezes faz a outra explodir mais. Pois é, aí é que a gente tem que realmente perguntar, e aí você tem que aprender a perguntar ao outro, né? Sem ser para insultar. Você tem que perguntar para checar. Eu estou realmente perguntando porque eu estou me sentindo insultado, estou me sentindo desafiado com a sua forma de colocar, mas eu aprendi a acreditar que eu não sei de tudo, que pode ser que não seja isso que esteja acontecendo, e eu quero esclarecer. Então é preciso humildade, a gente entender os nossos limites. Olha novamente aí a questão do limite. Você não tem a capacidade de ver o outro inteiramente. Esse é um dos problemas dos relacionamentos conjugais, dos casamentos, das relações mãe e filho, pai e filho. É porque você convive tanto com o outro e você conhece tanto o outro que você passa a se relacionar com a sua interpretação do outro. Você já conclui tudo que ele está pensando, mas a gente sempre tem que dar a chance de o outro esclarecer o que é que ele realmente está intencionando, o que é que realmente ele está pensando. Eu sempre tenho que abrir um espaço para a dúvida sobre a minha percepção. Pode ser que o que eu esteja percebendo não seja a verdade. Então, mas pode ser que o outro me minta respondendo. É claro, é possível. Isso sempre é possível, mas é um direito que ele tem, né? Ele mente, e eu tenho que checar mesmo assim e considerar a resposta dele. Então, quando a gente vai aprendendo a se relacionar assim, a gente se relaciona mais abertamente. Muita paz e luz,
Muitas pessoas aqui comentando, dizendo palavras de incentivo. Você saiu do achismo e também propicia a reflexão, não só de si, mas também do outro. Ô Renata, que bom! Obrigada. Esse é um exercício que a gente vai fazendo, né? Pra gente tentar refletir realmente. Jesus era irônico? Ricardo André Bessa pergunta. Ricardo, tem coisas que eu penso assim sobre Jesus, né? Só vai você perguntando para ele. Quem pode te responder sobre as intenções dele, você tem que checar com ele. Aí você se ilumina, você chega naquele estado de luz e checa Jesus. Eu não acho que Jesus fosse irônico. Não acho. Jesus ele é muito direto, ele manda a mensagem direta. Eu não vejo. Porque o que é a ironia? A ironia ela é uma mensagem enviesada, ela é um tapa com luva de pelica. Eu acho a ironia uma violência, às vezes, pior do que a violência falada diretamente. Por quê? Porque a ironia, o que ela faz? A ironia tira do outro a chance da defesa. Você solta o veneno, pá, disfarçadamente, né? Você tá aqui, soltou seu veneninho, é por causa disso. Se o outro responder com agressividade, porque foi atingido, né, foi golpeado, você vai dizer, por que você tá gritando? Eu tô falando com calma. Né? Nossa, que louco, que descontrolado, bem irônico. E se o outro reage, ele perde também a sua defesa. Então, eu acho a ironia um golpe baixo. Na verdade, ela é um golpe baixo e é um golpe bom de dar, principalmente as pessoas que sabem falar, né? Quem gosta de falar, quem fala bem, porque se desenvolve na arte da ironia. Então, eu diria assim. Eu não acredito que Jesus fosse irônico, porque não vejo trechos de Jesus irônico. Quando eu leio, não me sugere ironia o que ele fala. Ele fala é direto mesmo. Ele diz na cara, ele diz para a pessoa e ele fala o que ele está pensando. Então, como eu falei, né? Ele chega e diz, olha, sois como serpentes, né? Vocês estão querendo me pegar. Então, ele fala, pei buf. Agora, ele não fala também violentamente. Ele se coloca, olha, eu estou percebendo, mas vou responder mesmo assim. Mas irônico eu não vejo. Eu não conheço, não lembro de passagem que Jesus esteja usando de uma violência velada. Não vejo. O que a gente pode dizer de Jesus mais próximo de uma violência é o relato de que ele teria derrubado algumas coisas do templo. Mesmo assim, há espíritas que dizem assim, porque Jesus nunca fez isso. Aí eu acho tão engraçado nessas nossas seletividades. O que eu sei explicar, Jesus fez. O que eu não sei explicar foi alguém que adulterou o evangelho. Enfim, ou eu considero ou eu não considero aquilo ali que está escrito. É claro que o que se passa de boca para ser escrito mais de 100 anos depois, como foi o caso dos evangelhos, tem as suas distorções. Mas eu tenho que tentar captar daquilo ali essa personalidade de Jesus. E o que eu percebo, né, nessa passagem dele chegando no templo, né? Bom, pelo que se diz, ele não sai batendo em ninguém, né? E no livro, tem um livro que é até uma ficção, que eu acho uma excelente interpretação dessa passagem, que é a Operação Cavalo de Troia. Né? Nessa ficção, Operação Cavalo de Troia, a ideia é de que Jesus, ele pega o chicotinho, porque é como se tange as ovelhas, né, os animais. Então, ele vai batendo, espantando as ovelhas, porque elas não têm que estar ali mesmo, né? O templo não é o lugar para isso, e ele se impõe, ele coloca, e aí há uma grande balbúrdia. Imagina um amontoado de gente, de bicho, tudo no mesmo lugar. Se eu espanto as ovelhas, elas saem correndo, derruba tudo e aquela grande confusão. Eu acredito que tenha sido algo assim. E que Jesus se colocou, sim, por que não? Olha, vocês estão transformando, vocês distorcem o que é realmente importante, o que significa, né, a religião, o que significa a espiritualidade. E aí eu não duvido disso. Então é o que mais próximo poderia chegar, mas eu não acho que seja violência. Existe uma diferença entre violência e assertividade. E a gente confunde a pessoa ser boa com a pessoa ser besta. E não é a mesma coisa. Né? Pessoa besta não é pessoa boa necessariamente. Pessoa que não sabe como reagir, que fica apamonhada recebendo todo o ataque.
essa pessoa ela não tem segurança e firmeza. Porque uma pessoa com autoestima, uma pessoa bem resolvida, ela não tem medo da má impressão que possam ter dela. Ela se coloca. E aí vai ter um ou outro que não vai entender bem. Jesus é um exemplo. Então Jesus nesse evento aí disse que poderia derrubar o templo e reerguê-lo em 3 dias. Dizem que ele provavelmente referia-se ao próprio corpo, que foi o que aconteceu com ele, né, no fenômeno da ressurreição. Bom, volto a dizer, o que Jesus queria dizer, só vai perguntando a ele. Mas eu percebo em Jesus muita assertividade, não violência. Então você tem que ser assertivo. Não tem que ter medo de dizer o que você acredita, mas você pode moderar as palavras, você pode escolher as palavras certas, é óbvio. Agora, o outro sempre poderá interpretar essas palavras de acordo com a própria experiência, de acordo com as próprias crenças. Então, o que a gente solta para o universo fica solto. E aí a gente tem que arcar com as consequências. Jesus foi crucificado. Então, fica essa daí. Renata, clareza, moral, brandura e discernimento. É isso que a gente precisa ter mesmo. Oh, Eliane, fofa, que foi solta hoje. Paciência é literalmente a ciência da paz. Isso. Ai, gente, deixa eu ver aqui que ainda temos alguns minutos. Como o ansioso lida com a impaciência? Pergunta Fernanda Cibele. Ótima pergunta, né? Porque você falou bem, uma das características da paciência, a paciência ela não é ansiosa, né? A paciência, ela sabe viver o momento presente. Você respira no presente. Então, o ansioso, ele é alguém que vive projetado no futuro. Todo mundo precisa, a gente às vezes... tudo a gente gosta de generalizar, né? Condena a ansiedade. Não, ansiedade, um mínimo de ansiedade é necessário. Deus fez a ansiedade na gente como um mecanismo de preservação da vida. Então você tem que ter assim uma projeção de futuro mínima às vezes para se manter vivo, né? Então isso faz parte. O fenômeno de uma crise de ansiedade é quando o organismo ele se coloca numa postura, o organismo ele se reestrutura, né? O sistema nervoso, enfim, a nossa química, ela se organiza toda para uma situação de ameaça. Então, o ser humano ele precisa disso. Então, quando a gente estava lá na pré-história, no meio do mato, então, numa situação de ameaça, os batimentos cardíacos se alteram, né? Os músculos eles se tensionam, então nós temos toda uma reação do organismo que visa preservar a nossa vida. Então quando você, por exemplo, tensiona, se você tem um corte, você sangra menos, então o nosso organismo ele tenta nos ajudar. E o que é a crise de ansiedade? O que é a ansiedade neurótica, a ansiedade excessiva? É quando o nosso organismo tem essa reação em situações que não são verdadeiramente ameaçadoras. Mas entendam, nada acontece por acaso. Em algum aspecto, e aí entra o estar atento, em algum ponto desses meus corpos emocional, mental, eu me senti ameaçada para que o meu organismo tomasse essa reação. Pá! Né? E eu tenho que me conhecer o suficiente para perceber o que faz com que eu me sinta, o que tem acontecido na minha vida que faz com que eu me sinta ameaçado. E a gente não é ameaçado, né? Como nós somos seres conscientes, essas ameaças não são às vezes ameaças de perder a vida. O que nos faz sentir ameaça às vezes? A gente pode ser ameaçado a perder a ideia que nós fazemos de nós mesmos. Isso é algo ameaçador para o nosso eu, para a nossa individualidade. Então, você pode estar vivendo uma situação que te coloca em ameaça de revelar uma faceta sua que você teme. Então, você já fica descompassado, com falta de ar. Então, o que a gente tem que começar a fazer? A prestar atenção, né? A conhecer as nossas facetas justamente para a gente não ter medo de ser surpreendido. Eu conheço isso em mim.
Eu conheço a minha raiva, eu conheço esses meus potenciais, essas minhas possibilidades. Isso tudo está em mim e eu aceito que esteja em mim, porque eu sou humana. Então, quando eu aceito, aquilo que eu não fico contendo parece que não transborda, né? Porque eu aceitei, acomoda, e eu digo para mim lá do raiva, calma, Carol, eu sei que você está com raiva agora, eu sei que você foi ofendida, se eu dizendo para mim mesma, né? Eu tinha uma amiga que diz assim, eu tenho uma amiga que diz assim, mim mesma, eu sei que você está ofendida, eu sei que você está magoada e eu sei que você tem a sua razão para isso. De fato, a situação é estressante. Você tem todo o direito de estar assim. Mas, se você reagir dessa maneira agora, você não só não vai mudar isso, como vai piorar. Então, como eu te amo, mim mesma, eu vou te pedir para ficar aqui, ó, no meu colo. Te acalma. Calma. Isso vai passar. A gente vai encontrar uma solução, e uma solução saudável. Já pensou? Isso é se amar. Então, o que o ansioso faz com a impaciência? Ele coloca no colo. Ele diz, parte ansiosa, Carol ansiosa, eu sei que você tá louca para que chegue aquele momento, ou você tá morrendo de medo que chegue aquele momento. Mas calma, ele vai chegar. E se você ficar assim agora, você vai sofrer 2 vezes, agora e amanhã. Você tá morrendo de medo de pegar a Covid. Você vai sofrer agora e quando pegar. Você tá fazendo o que você pode. O resto não depende de você. Calma, fica aqui. O importante é que eu te amo, Carolzinha. E aí você se acolhe, você se abraça. Isso é o alto amor. Carol, para quem assistiu o filme de Divaldo Franco, o primeiro exercício de Joana de Ângeles foi paciência. Ele passou mais de 6 anos para descobrir o nome da própria mentora espiritual. Vale muito pior, tô eu que não sei o do meu. Não, mentira, eu sei, já me disseram. Mas a gente não precisa saber, né? Na verdade, não há nenhuma necessidade de você saber o nome de espírito, mentor e nada. Né? Assim, não há necessidade, basta você saber de que você não está só no mundo, de que você tem proteção. E essa proteção você pode dar a ela o nome que você quiser. Dê o nome de Flor, Lua, Maria Lua, chame como quiser. Tenho certeza que não é o nome que atrai o seu espírito protetor para perto de você. Não é o nome que você grita. É a sua intenção, é a sua fé, é a sua confiança. Por isso, não importa como a gente chame Deus, é a nossa humildade, o nosso reconhecimento de uma força superior. Gente, eu tenho que terminar, porque a live vai já cair, né? Então eu vou aqui fechar com vocês com uma prece, né? Espero que dê para falar até o final. Que assim, essa prece é de um livro maravilhoso, Folhas de Outono, tá bom? E ela diz assim: Senhor, não permita que eu me torne uma velha rabugenta, nem fique a reclamar da vida e dos outros. Afaste de meu coração a tristeza, o desalento, que meu olhar seja limpo sem a sombra da amargura, que minhas mãos estejam abertas a receber as bênçãos que emanam da tua infinita bondade. Livra minha mente das algemas do ódio, do egoísmo e da insensatez. Conserve em meu rosto o sorriso e a serenidade em meu olhar. Que meu coração esteja sempre aberto ao amor. Faça de mim uma pessoa generosa, que eu saiba dividir o meu pão com os que nada têm, e as flores do meu jardim com os que não possuem um lugar para cultivá-las. Não permita que eu viva do passado falando de mim, de minhas aventuras, menosprezando os valores de hoje. Induz-me a falar sempre da beleza das flores, da riqueza do amor, do canto dos pássaros, do verde das matas, da carícia do vento suave a me envolver quando a tarde termina. Que eu veja em meu próximo, mesmo que não me compreende, o irmão a quem eu deva respeitar e amar. Que eu me emocione sempre com a beleza da vida a cada novo dia, com a alegria dos que retornam aos lares após o trabalho. Que eu não menospreze cada minuto de meu dia e viva sempre conforme teus sábios desígnios. Obrigada, Senhor. Obrigada a cada um de vocês. Que Jesus nos abençoe, nos dê paciência,
que nós possamos crescer e evoluir rumo à luz. Um dia, todos nós seremos anjos, seremos espíritos de luz e muito pacientes. Fiquem com Deus e até a próxima live. Amanhã aqui tem novamente às 20 horas uma live do Evangelho, tá certo? Tchau.